Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast gravado aqui direto da Fundação Francisco de Assis. Esse é o primeiro de uma série de episódios que nós vamos fazer sobre um episódio por mês relacionado a alguns temas. Este é o primeiro que nós vamos falar sobre o Abril Azul, que nós vamos detalhar mais o que é, e com o tema sobre... A gente vai conversar, esclarecer algumas coisas relacionadas ao autismo. Eu queria que ela se apresentasse para mim. Eu Pode? primeiro? Pode. Eu ia fazer uma brincadeira aqui que Pode fazer. tinha que ser abril colorido, né? Porque, né? Muito mais bonito, Muito né? mais bonito. Então, prazer, pessoal. Eu sou Gal Rosa, eu sou terapeuta ocupacional. Eu tenho uma especialização em gerontologia, há mais de 20 anos trabalho na área do envelhecimento, mas vim para o SUS e no SUS a gente faz a clínica geral da terapia ocupacional. E a clínica geral é para atender o que vier, né? Então, eu atendo muitos autistas aqui em Santa Maria. Aprendo muito com eles, inclusive. Eu sou Renata, mãe, pedagoga, mãe de 2 autistas, né, o João e o Júnior, e hoje estou como presidente da ASMI, que é ASMI, que a gente fala, que é a Associação para o Autismo de Santa Maria de Itabira. Eu sou a Ellen, sou pedagoga, tenho pós-graduada em Educação Especial, estou hoje como diretora da PAI, também já estou na PAI desde a fundação, né, que criou, e estamos lá com o projeto Estimular e Crescer. Aí a gente está acostumado que a gente já gravou algumas coisas com a gente. Isso. Então, assim, esse é um tema bastante relevante, porque, igual eu conversei com vocês antes, eu sou leigo sobre o assunto, mas a gente procurar entender um pouquinho mais. Muita gente confunde o autismo com a doença. Não é tratamento que a gente fala, mas é confundir o autismo com doença. Eu queria que a Gal pode falar pra gente o que é o autismo também, se quiser completar, Renata. O que é o autismo e qual a importância de uma intervenção, né, precoce para desenvolvimento da criança, do indivíduo. E queria que você explorasse um pouquinho mais sobre um apanhado geral sobre o tema. Então, vocês também podem falar, porque eu acho legal assim a gente ouvir esse conceito, mas o autismo, ele realmente não é uma doença, ele é considerado uma neurodiversidade, né? Assim, vamos entender que é uma forma diferente da pessoa entender o mundo e aprender, né? Então, esse é o desafio. Então, já que a maioria das pessoas aprendem de um jeito e o autismo vem para quebrar esse padrão, o nosso desafio, que tem uma educação estruturada, muitas vezes, ou na maioria das vezes, totalmente não corresponde ao padrão que o autista precisa, né? Então, a gente fala que é uma neurodiversidade, uma forma diferente. Tanto é que hoje o tema fala é um transtorno do espectro autista, né? Um transtorno de desenvolvimento, né? Pode falar. Um transtorno de desenvolvimento que afeta a interação, né, dos indivíduos e a comunicação. São as duas coisas mais afetadas, né? Essa interação social, né? Os autistas eles têm muita dificuldade nessa interação com o outro, né? Muitos, com nível de apoio 3, pode até não falar, né? A maioria dos autistas tem dificuldade. Se ele fala, ele não fala uma frase completa, ele tem dificuldade no falar, né? Então, são algumas características, né, desse autista. E você tocou um aspecto importante, tipo assim, esse grau de autismo, né? Existe esse grau de autismo? Existe, acho que a Ellen também pode responder, né, com relação aos graus. Existe sim, tem grau 1, grau 2 e grau 3, né? O grau 1 é a criança, né, ou a pessoa que tem um desenvolvimento um pouco mais elevado. Ele tem o autismo, mas ele consegue adaptações, ele consegue se desenvolver melhor, principalmente diante da sociedade. É o grau 1 e o grau 2. O grau 2 também, a criança ou a pessoa autista, ela tem um pouco mais de dificuldade, mas ele consegue ter um desenvolvimento melhor. Agora, já o grau 3, como a Renata comentou, a criança tem muita seletividade alimentar, a criança não consegue o fato de olhar no olho, o interagir um com o outro, o focar, né? Que a gente fala muito do hiperfoco, focar uma criança, um olhar no olho, um abraço, um toque. Geralmente eles não gostam A gente dessa situação. falar isso, de grosso modo, que a gente pode falar que a gente não entender, é assim, assim, a criança não interage, aí parece que só fica isso, só né? A criança,
Aí qualquer coisa que a gente vê, assim, a criança não começa a não brincar, não sei o que, fala assim, a gente É autista. fulano é autista. Sem ter passado por diagnóstico, qual que é a importância desse diagnóstico? Eu queria que a Renata falasse por experiência. Porque eu sou mãe de 2, né? Um nível 1, o outro nível 3. E O nível 1, esse diagnóstico, eu vou falar. O nível 1, o que aconteceu com o nível 1? O nível 1 é o João. Ele fala, ele interage aos poucos, um pouco, mas interage. Mas uma fala, às vezes, que é meio embolada, tem um pouco de dificuldade. O João vai fazer 6. E eu tenho o Júnior, que é nível 3, que não fala. Ele tem hoje 4 anos, vai fazer 5 agora, dia 7 de abril, e ele não fala nada. Sim. Só para você exemplificar um pouco essa diferença, né? E as pessoas costumam, rotular, né, Renata? O autista sempre é aquela criança que não olha no olho, que não fala e que anda na ponta dos pés. Aí tem a criança que tem uma dificuldade maior, outras não. E eu vou falar do diagnóstico, vou começar e vou querer que a Gal me complemente, né? Porque ela entende um pouco dessa questão do diagnóstico também. Porque o que acontece? O diagnóstico, para a mãe, é um choque, né? Vou falar como mãe. A gente tem um choque, a gente fala que tem aquele dia do luto, aquele dia que você vai pro quarto e fica sozinha, que você pensa, por que comigo? Mas aí se levanta e fala assim, eu tenho que ir, porque não é fácil, né? Esse luto, ele é normal, ele é comum a qualquer mãe autista, né? A gente até falou isso muito no dia da inauguração da associação, né, Gal? Foi muito falado isso. A Priscila deu um exemplo muito bonito dela, que ela viveu, né, esse luto. É o luto do filho nascido. Isso. É muito né? contraditório isso. Porque a gente não espera a criança com esse diagnóstico que vem pra gente. A gente espera uma criança, entre aspas, normal. Né? Então a gente vive esse luto. Mas o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Né? Às vezes a gente fica esperando, aí eu vi um sintoma, mas ele não tem o outro, né? Eu vi uma característica, mas não tem algo. O que os especialistas falam? Percebeu algum sintoma? Procura um especialista. Porque quanto antes eu começar o tratamento, maior o resultado. Eu tenho um exemplo disso, né, Gal? Gal é a terapeuta do meu João, né, Gal? E ela viu como que o João desenvolveu. O João, assim, o laudo dele no início do ano, no final do ano, foi assim. Tanto que ele ganhou a alta do psicólogo da IPMED em Belo Horizonte. Ganhou da TO também. E ganhou da TO também. Tanto que e a gente fala que é uma alta, né? A gente está desenvolvendo um método aqui de lidar com os autistas que a gente atende, que a gente sabe que não é uma alta para a vida toda, porque em algum momento ele pode ter um desafio que vai requerer uma ajuda profissional. Então a gente está chamando de alta temporária. Né? Dá uma alta temporária para ele poder desenvolver sozinho, joga no mundo, vê como é que ele lida com o grupo, com a escola, daqui a pouco volta para o consultório, a gente quer ver como é que essa criança está, sabe? E eu, igual eu te falei também no início, quando eu fui ver, tipo assim, que relacionar a terapia ocupacional com o transtorno do espectro autista. Assim, eu vi muita coisa, e assim, para desenvolver o indivíduo até na fase adulta. Essa transição vai ser da criança para o adolescente, para o adulto. Né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, dessa importância da terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional, ela usa a atividade como tratamento. Qual atividade? Qualquer atividade. Vai depender do histórico ocupacional do indivíduo, da faixa etária que ele se encontra, dos hábitos culturais dele, né, dos hábitos rotineiros dele. Então, a terapia ocupacional usa a atividade para tratar dentro de cada histórico. Né? No caso do espectro autista, que a gente chama do autismo precoce, por que é autismo? Porque tem o autista tardio, que são aquelas pessoas que nunca tiveram diagnóstico e sempre foram consideradas retardadas, loucas, uma pessoa estranha. Eu tenho um amigo de 62 anos, ele é americano, né, brasileiro, e assim, é um gênio na música, né, toca, compõe lindamente, mas não desenvolve nenhuma carreira, vive com recursos financeiros de uma herança, porque não consegue trabalhar, e a gente custou para entender o porquê. Hoje a gente entende, por causa dos estudos, que ele está todo no espectro autista de Asperger. Gente, ele é um Asperger, que é aquele considerado gênio, né? Mas pela dificuldade de socialização e muitas vezes uma comunicação muito restrita ao entendimento da maioria, essas pessoas são marginalizadas, né? Então, foi assim durante muito tempo, né? Porque sim, muito tempo. As pessoas eram
Não tinha esse diagnóstico. Não, né? E muitas pessoas, antigamente, né? Assim, a gente vê aquelas casas com um quartinho que tem uma janelinha, uma portinha, você pode saber que aquela família, geralmente, é porque naquela família tinha uma pessoa com alguma questão ou mental, psiquiátrica, ou autismo, que não foi reconhecido e ficava trancado num quarto, né? Era um hábito muito comum. Então, assim, a terapia ocupacional, ela vai utilizar da atividade para facilitar o aprendizado dessa pessoa. Então, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque se for um autista de diagnóstico tardio, ele já vai estar adaptado ao meio, não vai precisar de tanta intervenção assim. Isso é se ele chegar nessa sobrevida. Né? Então, eu conheço 2, esse de 62 anos e um outro caso aqui em Santa Maria, que não tem diagnóstico, não vai se fazer um diagnóstico para isso, porque não precisa mais, mas a nossa equipe de cuidados, a gente olha para essa pessoa que tem mais de 70 anos, nós somos uma equipe, né? Até o médico concordou, e eu é que falei, ela é uma senhora autista. E ela tem todo o perfil, sabe? E já está toda adaptada à sua rotina, né? E a criança, quando ela recebe um tratamento, a terapia ocupacional, então, ela vai utilizar da atividade de forma adaptada, compreendendo a trilha de aprendizado daquela pessoa. Então, é individual? É individual. Você pode ter a teoria falando, né, lá dos sistemas, dos métodos ABA, né, dos métodos Denver, de se aplicar o tratamento multidisciplinar, enfim. Você pode ter uma série de teorias. Você pega qualquer tipo de instrumento e vai personalizar aquele instrumento para aquela pessoa com TEA, com diagnóstico de autismo. Por quê? Cada Asperger, o Asperger é uma para música, outra vai para pintura, para física, astrofísica, matemática. Né? Então, são os considerados gênios, né? Tem vários casos na história, assim, que a gente supõe que era um autista tipo Asperger, né? O próprio Einstein, o Turing, aquele que criou o método Turing que criou o sistema CAPTCHA, né? Na verdade, ele criou a máquina de dados na Alemanha, no período anti-guerra, né? E antes da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, com a Alemanha. Ele criou um sistema de dados que gerou hoje a inteligência artificial, que gerou hoje o sistema CAPTCHA de segurança digital. São gênios. Então, sim. E eu queria que, tipo assim, falar também já falando do tratamento, dos recursos utilizados para o tratamento e sobre o direito da criança. Você, como presidente da associação, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a associação. E assim, porque tem os direitos também. A criança tem direito ao acompanhante na escola. Então, você queria que você falasse um pouquinho disso também, os direitos da criança que tem o TEA. Vou começar pela história da associação. Você queria falar da associação, né? A história da associação começou com o Gal. Né? Gal, ela é a terapeuta das mães autistas de Santa Maria. Né? E estava eu, Priscila, Marilene, né? Patrícia, e Gal foi e falou comigo assim, primeiro comigo, né, Gal? Renata, a gente precisa ter uma associação para autismo de Santa Maria. Eu olhei para ela, né, e falei, Gal, e nós precisamos organizar isso e você vai me ajudar. E ela é muito ativista, ela não sabia que você vai me ajudar. Aí, o que a gente fez? Começou a conversar, eu cheguei perto das mães e falei, nós precisamos ter uma associação. Aí elas brincam comigo que eu peguei elas a laço, né, Gal? Elas falam assim, eu preciso de você, eu cheguei para ti e vamos montar uma associação. Num susto, né, no primeiro passo, sem saber qual que era o papel de uma associação, o que é o estatuto, aí Gal me deu a tarefa com as meninas de elaborar o estatuto, nos ajudou, não foi, Gal? De colocar a papelada toda em ordem, a gente fez isso em 6 meses, né, Gal? Eu já tenho alguma experiência disso, eu falei, não, nós vamos fazer esse negócio acontecer. A gente fez isso em 6 meses na associação, ela ficou... E hoje ela acolhe... O que é a associação? Hoje, o mais interessante da associação é que ela começou com um grupo de mães e que deram o primeiro passo. E nós colocamos o endereço da PAI. Por quê? Você vai entender. Porque a PAI existe o projeto Estimular a Crescer, que é um projeto hoje gratuito que acolhe as nossas crianças. Então, a gente é um endereço da PAI porque todas as ações do projeto Estimular a Crescer vão ser feitas junto com a associação. Entendeu? Porque, eu falei com ela no dia, né? Ela falou assim, não adianta, a gente coloca outro endereço, a gente tem outra coisa, a gente tem que ser junto, ainda brinquei com ela, vamos andar de mãos dadas, você como representante da PAI.
Por quê? E responsável pelo projeto, mas a Claudilene, né? Por que que eu preciso fazer isso? Porque nós temos o mesmo objetivo, né? Ter terapias para os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, acolher as famílias, porque o papel da associação é esse. A gente preocupa muito com as crianças, mas esquece às vezes das famílias, que essas famílias precisam muito de apoio. Então esse é o papel da associação, né? E correr atrás e ajudar as mães da questão dos direitos, a questão da escola. É lei. O meu filho tem acompanhante na escola. E na lei pode ter até 3 crianças, isso é interessante, para cada professor. Eu não preciso ter um professor só para o meu filho. Cada professor ele pode ter 3 crianças com ele, né? Então, assim, é interessante a gente saber isso também. Né? Então, a associação está aí para isso. Para acolher essas famílias. Mas a gente está dando o primeiro passo. A gente está começando agora. A gente vai fazer um processo de maturação. Maturação. Fazer um ano agora em maio. Ela está numa fase de levantar a bandeira, né, Renata? E demonstrar que ela é uma referência para a educação social, né? E aí já está tendo aí voluntários. Buscando as mães, eu vou aproveitar o podcast para falar para as mães nos procurarem, que a gente é o apoio delas, né? A gente agora, com a passeada, divulgar as mães através da PAI, né? Eu tenho o Instagram da associação, né? E quando você fala em Renata em Santa Maria, a maioria das pessoas conhece, porque eu nasci aqui, Santa Maria é uma cidade pequena, né? E como presidente, a maioria das pessoas conhece, mas qualquer coisa, só procurar a PAI, que às vezes as mães vão no Projeto Estimular e Crescer, que a Ellen vai falar. Acho que você pode falar do projeto novo do selo. Tá. Nós estamos com uma ideia, são vários projetos. A ideia já saiu. Hoje tem reunião às 18 horas, né? Dia 12 nós vamos, Ellen vai falar, mas nós vamos nos comércios, né, junto com o Projeto Estimular e Crescer, porque a gente precisa de contar para a população santamarense que nós temos autistas, e eles vão frequentar os supermercados, as lojas. Então a gente está com a ideia de fazer, estamos elaborando um selo para o comércio receber, né, esse selo que é amigo da associação, né, e com o Pix da associação, que a gente precisa de verba, né? Um manifesto. Um manifesto também. Itens que o comércio tem que cumprir. Tem que cumprir para receber esse selo, né? É uma forma da gente trazer o comércio para a gente. Porque eu já tive meu filho no supermercado, ele já teve crise dentro do supermercado, né? E hoje, antes, era preferencial. Então, quando eu estou com o meu cordão, né? E falar, e passar à frente das pessoas. Esse é o cordão. Esse é o cordão. À frente das pessoas, o que acontece? Elas vão poder falar assim, às vezes eu não vou estar com meu filho, mas ele vai estar no carro, me esperando. Eu tenho o mesmo direito de estar. Sim. Né? E antes era preferencial, hoje é prioridade. Né? Igual a grávida, a idosa. Então hoje nós temos essa lei que é prioridade. E o bem-estar nessa prioridade não é só para o autista, não, é para o autista e para a mãe e para quem está perto, porque se ele não for atendido, ele não dá conta muitas vezes, ele se desorganiza, né? Porque as pessoas às vezes não entendem o motivo da crise. Então, às vezes, o filho de Renata está com o filho, eu já presenciei cenas assim em supermercado, lojas, de mãe, a gente que já sabe, que conhece, são autistas, mãe atípica, e o filho tem crise. As pessoas não entendem, as pessoas ficam ali sem entender o porquê aquela criança está ali. Às vezes comentam assim, ele é muito sem limite, ou às vezes está fazendo pirraça. E não é. Usando o cordão, tendo o selo, nós vamos conseguir apresentar para a comunidade comecem a entender e a respeitar também, né, o autismo. E já aproveitando a sua fala, eu queria que você também falasse, a Renata falou sobre o projeto Estimular e Crescer da PAI, eu queria que você falasse o que é o projeto Estimular e Crescer. A gente já conversou um pouquinho, né, desse projeto há mais tempo, né, mas eu queria que você explicasse também dentro desse programa para a gente. Esse projeto Estimular e Crescer, ele veio através do FIA, né, Sim. que é um fundo da criança e adolescente. Veio através do conselho também. O projeto Estimular e Crescer, ele atende crianças e adolescentes de 0 até 17 anos completos. Dentro do projeto, é um projeto social. Então, a gente não trabalha, diferente um pouco da Gal, que é mais clínico, né, Gal? Lá, as terapeutas, elas trabalham o social, o conjunto, que leva ali o autista e as pessoas que a gente atende, autista e atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla também. Mas ter esse convívio no conjunto, esse contato um com o outro. Então, a gente tem as especialistas, a gente tem TO, fono, psicóloga, fisioterapeuta,
educador físico. Nossa, Temos uma equipe. Técnico de informática, educador social, monitor, secretário. Então, a gente tem uma equipe e assistente social também. A gente tem toda uma equipe. A criança chega, a mãe às vezes não procura, ou por encaminhamento da saúde, das escolas, ela passa por uma triagem pela assistente social, acolhida primeiro, depois faz uma triagem com a psicóloga e com todas as especialistas. Depois dessa triagem, a gente vê é público ou não é. É público, já é inserido no projeto. E é atendido por todas. Ou tem alguns que não tem necessidade de atendimento do técnico de informática. Aí ele vai ser atendido só pelos outros técnicos. Tem um que não precisa de fono, ele não vai ser atendido pela fono. Mas ele chega na APAE, ele fica 2 horas dentro da APAE, 1h40, por aí até 2 horas. Não, aí depende, geralmente uma vez por semana. E ali ele passa pelos atendimentos. Depende da necessidade dele. E ali ele passa pelos atendimentos que ele necessita. Hoje nós estamos com 71 crianças, adolescentes, já sendo atendidos semanalmente. É um público assim que a gente vem assustando mesmo com o número do público, como está crescendo. Já passaram 128, mas que alguns a gente já conseguiu também dar alta provisória, outros já foram, né, por motivos pessoais, ou as mães às vezes não quiseram dar continuidade ao projeto, ou dificuldade de levar. Aí hoje, mais presente, nós estamos com 71 crianças. É bem importante isso, porque às vezes está ali, a gente passa só em frente ali, a gente não sabe o que acontece dentro das instituições. E mostrar isso para a comunidade, igual esse episódio é público, é muito importante saber o que acontece lá. Quer comentar mesmo? Só complementando, o mais importante, eu vou contar pela minha história, quando eu descobri o autismo dos meus meninos, eu pagava terapias em Tabira, né? E eu tinha um trabalho, tinha condições de estar pagando, mas muitas mães não têm. E a gente ter um projeto desse em Santa Maria é muito bom, porque é um projeto... Uma associação também? Isso, e um projeto que é gratuito. Uma terapia hoje é de 150 a 250 reais. A sessão de 40 minutos. Né? Pensa você tirar isso de um salário mínimo. Né? Então, muitas mães às vezes não levavam ao tratamento porque não tinham condições financeiras também. Então, hoje elas têm uma equipe esperando por elas. O projeto dá essa abertura para todos, né, Renata? Para todos. A camisa, né, que a gente está... Ontem, um dia antes, né, que a gente está gravando esse episódio já vai pro ar, ele é gravado, então vai para mais para frente, mas um dia antes da gravação desse episódio foi o dia 2 de abril, que é o dia do autismo, mundial, da conscientização do autismo, que é mundial, né, esse dia foi jogado pela ONU a partir de 2007. E teve uma caminhada ontem. Teve uma a caminhada. oportunidade de acompanhar, né? A gente saiu da igreja, deu uma volta e ficava brincando no SMEC. Acabou com a aula aquele dia. Coloca trechos aí nesse podcast da caminhada. Da caminhada, vídeo. A gente vai pegar alguns vídeos e a gente coloca ali para ver como foi, né? O dia, dia 2 de abril. E durante o mês nós vamos ter outras ações, né? Isso, nós vamos ter dia 12, que vai ser uma panfletagem, que nós vamos estar o Projeto Estimular e Crescer, junto com a associação, com as mães que puderem estar conosco, nós vamos estar panfletando no comércio e contando sobre essa nova lei, né? E é igual falou, o folderzinho direitinho, onde as pessoas vão conhecer e vão entender também um pouco sobre o autista. Porque as pessoas, às vezes, ainda não têm o conhecimento necessário para entender a criança e a pessoa autista. Gente, alguém quer fazer algumas considerações finais? Eu quero agradecer, né? Agradecer estar aqui com vocês, esqueci que não vou pegar embaixo. Agradecer estar com vocês, com a Renata e com a Ellen, que são referências para mim nessa causa, né? E eu me sinto segura de ter pessoas assim, porque quando eu fico com dúvida no consultório também eu falo, não, tem pessoal do Estimular e Crescer para ajudar. Então, e obrigada a vocês por dar essa abertura para um tema tão importante, né? Eu também gostaria de falar o seguinte, que é muito importante, a gente acabou de vir de um dia de conscientização, né? Essa é mais uma agora forma, as ações, né? As ações, esse podcast é mais uma forma de conscientizar as pessoas. Quanto mais a gente falar, quanto divulgar, porque até os familiares, na família da gente tem pessoas que não sabem o que é autismo,
né? Eu passei também por situações que a gente tem que contar. A gente, quando descobre, né, que o filho da gente é autista, é um choque e a gente precisa conhecer para ajudar. E os familiares para aceitar. Eu gostaria de pedir à sociedade santamariense que abraçasse, né? Que tivesse empatia, que desse o coração, porque eu acho que essas crianças precisam de coração. Se você tiver um olhar com o coração, a gente consegue tudo para elas. E ajudar nas campanhas futuras, Isso. né, Renata? Não é comprar Clube Girassol. E essa questão de ajudar, nós todos precisamos, né, gente? Porque o nosso projeto também é um projeto gratuito, mas porque hoje, graças a Deus, a gente já tem esse financiamento do FIA, mas futuramente a gente não sabe, mas tomara que continue sendo financiado. É um projeto que a gente vê que está tendo sucesso, está dando certo, porque a gente vê isso pela evolução e as respostas que as escolas e que as famílias vêm dando para a gente, e é muito satisfatório, né? Eu, pelo menos, a gente não imaginava que o público fosse tão grande dentro do nosso município. Então, a cada dia que vai chegando, a gente vai assustando, mas a gente também fica grato de saber, ainda bem que existe projeto e que existem pessoas que estão fazendo bem para quem precisa. Mas a gente agradece também, né? Eu tenho certeza que toda a equipe do projeto, da APAE, a gente fica muito satisfeito de estar aqui, de estar participando, de estar divulgando o projeto. E a gente convida para as pessoas, para a comunidade que quiser ir lá, conhecer, participar. Nós estamos sempre de portas Então, abertas. pelo convite, gente. E como associação, né, Gogal falou, a gente pede que abracem a associação, né? Porque é novo, é diferente, mas é por bem, né? Então, agradecemos em nome da associação e nos abracem. Vamos juntos fazer com que a sociedade seja acolhedora para essas crianças. Então é isso, eu queria agradecer também a presença de vocês, Gal conhecendo agora, aí eu já conhecia, Renato também agora, prazer. E, tipo assim, agradecer por ter doado um pouquinho do seu tempo com a causa tão nobre que é a conscientização do autismo. Então a Gal chegou aqui na correria, eu também cheguei na correria, eu tenho que sair correndo agora também. Então, assim, esse tempinho, né, do nosso dia tão corrido, doar para uma causa tão importante, eu queria agradecer a presença e a Fundação está de portas abertas para as parcerias, como sempre esteve, e para divulgar para o que precisar, ok? Agradece o Martinelli aí, né? Que agora é um novo colaborador de design da Eu associação. gostaria de agradecer primeiro a todas as mães que abraçaram a causa com a gente, de estar fundando a associação, de serem parceiros. E hoje nós temos um design voluntário, que a Gal nos deu a ideia de divulgar, né, Gal? É o Martinelli, ele está nos ajudando. E além do Martinelli, também a gente tem o Eduardo Martins, que ele também, junto com o Martinelli, ele nos ajuda. Igual ele fala, ele não tem muito tempo, mas assim, são duas pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, que a gente precisa. Tá bom? Muito obrigado, gente. A gente encerra aqui o episódio. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.